Bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui. Acho que é a primeira palestra que eu dou no evento, uma palestra grande. Eu já tinha feito Lightning Talk sobre o assunto, inclusive eu acho que rolou, não sei quem estava aqui na Python Brasil do ano passado, mas eu fiz uma Lightning Talk bem resumida lá no terceiro dia, acho que foi, no domingo de manhã. Mas hoje eu estou aqui para a gente conversar então sobre um assunto que é polêmico, controverso, difícil de ser falado, de ser abordado, envolve muitas pessoas, envolve família, envolve políticas públicas também. É bem complicado, mas a ideia aqui é usar o Python para dar uma olhada nos dados abertos, dados públicos sobre saúde, para a gente conversar e entender um pouquinho, né? Então vou me apresentar rapidamente. Eu estou desenvolvedor de software, estou músico, estou filho, estou inquieto, estou falante, estou nervoso, estou ator, estou imitador barato, estou piadista de quinta categoria, eu estou tudo, né? Estou um monte de coisa. Eu acredito e busco nesse discurso me alinhar com um estado, né? Que eu não sou, eu estou. Então eu estou um monte de coisas. Isso aí é um videozinho, são GIFs de um videozinho que eu botei um tempo atrás, quando eu tinha saído de uma área. Eu trabalhava mais na parte de engenharia, desenvolvimento de software embarcado, e resolvi me aventurar, voltar para o mercado. Tinha uma empresa que trabalhava nessa área, e aí nessa volta do mercado eu estava de saco cheio de ficar mandando currículo para tudo quanto é lado. Eu falei, bom, deixa eu fazer um negócio que é diferente. Aí eu fiz uma entrevista aqui, me vesti de Marília Gabaiti e me auto-entrevistei. Então botei isso no YouTube e falei, bom, agora a galera sabe mais ou menos como eu sou. Esse negócio só ficar mandando currículo por e-mail é muito sem graça. Então é isso. Eu não sei se vocês perceberam no sotaque, mas eu sou manezinho da ilha. Então lá, meu sotaque não é tão forte, mas lá o pessoal fala um pouquinho mais diferente, né? É feio. Aqui a gente fala, ô cara, não sei. O pessoal lá, ô feio, fazer essa fitinha lá, né, feio? Porra, feio. Porra, tô ligado, né, feio? Ó, falar lá com as gurias, né, feio? Porra, na rua, tá ligado? Jogar bola, né, irmão? É tudo assim, o pessoal é mais ou menos assim, manezinho. Mas então por que a gente precisa falar nesse assunto tão doloroso, né? Por que a gente precisa falar disso? Já que nas mídias a gente ouve falar, né? Quando noticia um pouco, e aí às vezes fala, pô, não deve se falar disso, mas pô, e a questão de se falar, será que isso acaba influenciando a estimular outras pessoas que estão sensibilizadas, né? Já rolou a ideia da ideação, de atentar contra a própria vida. Como é que é isso, né? Por que eu devo falar disso? Basicamente, eu acessei os dados lá do DataSUS e deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui. Acho que não deu efeito colateral aqui, mas isso aqui é basicamente o que está ocorrendo no Brasil, registros de suicídio desde 96 até 2016. Então a gente percebe que tem aumentado legal. E só um disclaimer aqui, que na realidade isso aqui são registros, né? E a gente tem uma grande dificuldade, isso está melhorando, de esses registros estarem próximo da realidade. Por quê? Porque muitos casos de óbito eles não registram como suicídio, né? É registrado de outra maneira. E no DataSUS, na realidade, eu não encontro esses registros como suicídio. Eu encontro como óbitos, óbitos por lesão autoprovocada. É assim que eles categorizam lá no DataSUS suicídio. Então a gente percebe aqui que desde 96, ou seja, 20 anos, tem crescido bastante. Embora em 2016 a gente tenha tido uma baixa, que foi basicamente, 2015 foi 11.178 óbitos por homicídio registrados e em 2016 10.575. Então, legal que já começou a diminuir, e justamente no ano 2015 que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, começou junto com a Organização Mundial de Saúde e mais umas outras organizações, começaram a elaborar e fazer o Setembro Amarelo. Todo mundo aqui sabe do Outubro Rosa, que é da questão do câncer de mama, e o Setembro Amarelo é o mês que eles elegeram para poder fazer a campanha de valorização da vida, né?
O CVV, alguém já ouviu falar do CVV? Já, né? O CVV faz um trabalho legal pra caramba disso. Eles têm um número lá deles, que eu vou passar no final. Então, isso é um dos motivos por que a gente deve falar, porque está crescendo um bocadinho, né, cara? Pô, 11 mil pessoas, né? Isso aqui é registro oficial, né? Fora outros tipos de óbito que, infelizmente, não... o legista, às vezes pedido da família, não se enquadra como suicídio, né? Outra coisa que eu consegui fazer lá foi um breve ranking dos estados. Então, temos em São Paulo em primeiro lugar, Minas Gerais em segundo, Rio Grande do Sul em terceiro, Paraná em quarto, Santa Catarina em último. São Paulo, 1.952 registros no ano 2016, Minas Gerais, 1.252, Rio Grande do Sul, 1.166, Paraná 764 e Santa Catarina 665. Bacana lá que dá para pesquisar bastante coisa. Eu consigo até elencar municípios dentro de São Paulo, dos estados do Brasil. Eu consigo fazer um ranking bem aproximado para ter uma noção de como é que está isso. Isso daí é per capita ou é número absoluto? Número absoluto. Absoluto. E como é que está essa questão de suicídio, né, de óbitos por lesões autoprovocadas, quanto à questão de sexo, né? Então, basicamente, 79,37 são homens e 20,63 são mulheres. Isso aqui eu encontrei alguns artigos a respeito disso. Basicamente, uma das coisas que explica por que ocorre mais de homem do que mulheres é porque os homens culturalmente têm dificuldade ou não se expressam tanto quanto as emoções. Então é bem mais difícil você reconhecer alguns sinais, tratar, buscar ajuda, sendo que você tem dificuldade de expressar isso, né? Seja para uma pessoa mais próxima, seja para um profissional apto para isso. Então, um dos pontos que justifica ou que levantaram na pesquisa a respeito de por que isso ocorre mais em homens do que mulheres é justamente por isso. As mulheres, elas têm uma capacidade, uma desenvoltura melhor de, pelo menos entre elas ou pessoas mais próximas, falar de emoções, expressar emoções, né? Os homens, a gente tem um pouquinho de dificuldade, embora isso, para meu ponto de vista, isso está começando a ser quebrado, essa barreira, né? A gente está começando a conseguir falar um pouco mais, expressar um pouco mais. Quanto a registro por idade, né? Então, basicamente, tem mais registros entre 30 e 34 anos. É a idade que mais tem registros, depois 35, 39 e assim por diante. Eu não consegui colocar aqui, mas eu acompanhei e vi que eu consigo colocar por faixa de idade ao longo desses 20 anos. E a faixa de idade que está apresentando um crescimento grande nos últimos 3 anos é de 10 a 14 anos. Isso está preocupando bastante assim, a galera suicidólogos e psicólogos e a galera que cuida da área da saúde especializada nisso. Então, uma faixa etária que preocupa. Tem uma incidência muito grande disso no Japão, nessa idade. O Japão é um país que tem apresentado maior crescimento nessa faixa de idade, de 10 a 14 anos. E aí, segundo aqui o que o IBGE considera cor-raça, né? Então 50% aí que ele considera de raça branca, 40 de preta, amarela, não está aqui, isso parda, 40,92 de parda, 5,12% de preta, amarelo 0,35, indígena 1,18. Só para a gente ter uma noção. Aqui a ideia não é bem traçar um perfil, mas para ter uma noção quais são os casos onde tem maior incidência, né, maior registro. E aqui eu não cheguei a plotar, mas eu peguei outra fonte interessante quanto a suicídio, dados de suicídio mundial, é a Organização Mundial de Saúde. Então lá eles fazem todo ano um ranking dos países, né? Então levantei os 20 primeiros, embora não tenha colocado no gráfico. O primeiro é o Sri Lanka. Em 2015 foi registrado 35,3. E como é que eles fazem esse cálculo aqui, né, para chegar nesse número?
Eles pegam, então, o número de registro de óbitos por homicídio naquele país, dividem pela população deles, só que vocês convenham que sabe que, né, cada país tem população, tem uma densidade diferente, então, para tentar normalizar, eles multiplicam por 100 mil. Então, esse número ali, 35,3, é a cada 100 mil habitantes. Né? Então, Sri Lanka é um país que está liderando o ranking em 2015. Depois, deixa eu ver o que mais, Sri Lanka, Lituânia, Guiana. E aí eu fui ver o do Brasil. O Brasil, na realidade, está em 123. Era 5 ponto alguma coisa, se não me falha. A posição 123 no ranking. Então o Brasil está com 5. Isso eu fiz baseado no ambos os sexos, né? Lá eu consigo também separar homem e mulher e tal. Mas o Brasil está em 123, então tem mais informações lá, mas é bem interessante também para consultar o site da OMS. O desafio aqui, embora não tenha falado, o desafio aqui é que o Turicas já falou isso numa palestra, que tem premissas para se considerar que um dado ele é aberto, né? Então a dificuldade aqui foi que na formatação, né? O DataSUS ele tem uma página bem interessante que eu consigo por formulários montar a minha tabela, coluna, e aí eu mando gerar um CSV. Só que eles dão uma avacalhada que no meio do CSV eles põem texto, assim, tipo, no início eles põem, que não é cabeçalho, eles põem um texto lá falando algumas coisas, e no final algumas considerações. Então, para você ler, tem um pouquinho de trabalho, formatação também complica um bocado. Para vocês verem aqui, eu comecei fazendo com a maneira tradicional de ler um CSV em Python, aí comecei a ter problema de formatação, lembrei da biblioteca que o Turicas criou, que é Rose, deixa eu ver aqui, e aqui eu comecei a usar ela, é super simples assim, eu só dei um import no arquivo, passei o encode, aí ele gera um objeto, que é um table, e eu consigo manipular, basicamente o table é um streaming, uma sequência de dados. É bem manual. É bem manual mesmo. Não, é tipo, são como se fosse um formuláriozinho que eu seleciono a causa, que eu quero, a causa de óbito, né, o código deles de causa de óbito, depois eu seleciono as colunas, né. Não, pior é que não tem. Isso eu achei bom. Não tem reCAPTCHA. Ele é bem basicão. Deixa eu ver se eu consigo. Depois eu acho que eu mostro aqui, ver se consigo mostrar. Mas ele é bem basicão. E aí tem que baixar o CSV. O que eu poderia fazer é um scrapzinho, talvez, para fazer isso. Eu daria para automatizar essa etapa, mas eu fiz manual. Vou fazer manual aqui. E voltando então ao Rose, ele é bem simplesão, não importa. Ele gera um objeto ali que é uma sequência de dados que é do tipo tabela, e a partir dele, então, cada índice desse é a linha do CSV que você está lendo. Então é bem tranquilo. Aqui eu exportei para um dicionário para poder fazer algumas ordenações, etc. Então é bem simples, achei bem legal. Dá para depois exportar para um CSV de novo, dá para eu pegar esse CSV e ler usando o SQL também. Então é bem bacana essa biblioteca do Turicas. Inclusive ele fez justamente para isso, para facilitar essa leitura de dados abertos, né, que ele tem se dedicado a algumas causas aí. Ficou alguma dúvida quanto a essas informações, galera? Nos arquivos aí que você estudou, você conseguiu pegar, eu acho que não, né, outros dados para mostrar porque que em 2015 teve esse pico? Eles não disponibilizam lá. Não tem, eles disponibilizam só registros, conforme ano, sexo, idade, eu consigo acompanhar. As conclusões, tem uma galera que faz alguns estudos em relação a isso, são suicidólogos, tem grupos de pesquisa, inclusive tem todo ano um congresso disso, o CVV ele divulga alguns desses grupos, mas eu não fui muito atrás de por que isso tem que... Você está no GitHub? Isso tá no GitHub. No final eu posso passar para você. Eu sou jornalista, por isso que eu estou perguntando, acho que é uma pauta interessante para tratar. Legal. Qual que é o seu GitHub? É Marcelo Andrioli.
Mas eu passo aqui no final também. Ou se não, depois, quem tiver interesse, só me fala, Guto. Eles incluem alguma informação socioeconômica? Não encontrei. Eu queria encontrar, sei lá, por renda per capita, algo do tipo, não tem. Aí não sei como é que talvez teria que acessar uma outra base para tentar fazer algum tipo de cruzamento, mas não tem, é só registro de dados de saúde, quanto a sexo, idade, essas coisas assim. Então, por isso que a gente precisa falar, né? Pô, tá crescendo pra caramba, a gente viu que a faixa etária ali, eu não mostrei para vocês, não consegui mostrar, mas acessando os dados lá vi que a faixa etária de 10 para 14 anos está crescendo bastante. E, pô, é um número grande, né, cara? 2016, 10 mil e 2015, 11 mil registros, né? Isso é oficial, né? Fora o que rola de erro de médico legista e às vezes a família não quer que seja registrado isso, então é bem complicado. Mas o lado bom disso tudo é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 90% dos casos de suicídios são prevenidos. Por que isso? Porque em 90% dos casos de suicídio está associado a alguma doença psicopatológica. O que é isso? Depressão, transtorno de bipolaridade, ansiedade, síndrome do pânico, são todas patologias psicológicas que são diagnosticáveis precocemente, algumas vezes. Claro, desde que seja dado um acompanhamento adequado quando se percebe alguns sinais, né? Então é possível perceber alguns sinais desses transtornos. Então, quando se percebe esses sinais e a pessoa que está sofrendo dessa patologia, ela consegue buscar ajuda, entende que precisa de buscar ajuda, é possível sim prevenir. Então, cara, isso tem como a gente resolver, né? Isso que é muito bom. Mas e aí? Quando é que começou essa brincadeira toda, né? Quando é que começou essa brincadeira toda do tabu que é falar de suicídio? Porque tu, como é jornalista, deve saber que às vezes o pessoal não noticia ou tem um pouco de receio. A imprensa não pode noticiar quando a causa é... Porque você lembra, antigamente o pessoal estava lá em cima de um prédio, a imprensa lá filmando, e hoje é proibido, né? Você divulga se a pessoa é resgatada, se ela desiste. Mas se ela chega até o fim, a imprensa não pode, justamente para não estimular outras pessoas, né? Então é um código de ética mesmo, né? Pode divulgar. É legal isso porque aqui eu vou trazer algumas recomendações ao final, já fazendo um pouquinho de spoiler, da Organização Mundial de Saúde. Eles têm uma cartilha de como eu posso falar sobre o tema, isso tanto noticiar, como eu posso produzir uma obra, como eu posso escrever um livro. Mas essa brincadeira inteira começou, desse tabu, desse receio de falar de suicídio, lá em 1774. Auge do romantismo na Europa. Esse camaradinho aqui, o Goethe, ele escreveu um romance chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro aqui, ele conta a história do Werther, que ele conheceu, acho que a Catarina, se não me falha a memória, conheceu uma menina lá, eles se apaixonaram, amor correspondido, legal pra caramba, no alto da paixão, então beleza, vamos se casar. Só que nessa época tinha muito esse lance do dote, né? Aí a família da Catarina falou, não vai rolar isso não. Ela não vai casar contigo não, vai casar com nosso casamento aqui arranjado. Aí ele ficou danado, entrou num processo de depressão e esse romance aqui ele é escrito como se fosse uma narrativa mesmo. Então no final ele vai lá e atenta contra a própria vida. Esse livro é lançado em 1774, é um estouro de venda, vende para tudo quanto é lado e de repente começa a surgir um surto de suicídio entre homens, jovens homens, na mesma faixa de idade do Werther, e a maneira como ele cometeu suicídio também é feita para essa galera que começa a cometer suicídio. Então, a partir desse fato, começou então vários estudos, uma série de estudos sobre isso, sobre o quanto falar sobre, o quanto isso influencia na ideação, né? O que a Organização Mundial de Saúde fala é que é todo um processo. Então, começa geralmente com uma psicopatologia ali, uma depressão, vai evoluindo e a pessoa começa o processo que eles chamam de ideação, né? Eles até têm um dado bem interessante que aqui deve ter um pouquinho, quase 30 pessoas, mas geralmente num lugar onde tem 30 pessoas, no mínimo 10 já pensaram em cometer suicídio.
né? Já idearam algumas vezes. E para cada suicídio cometido, basicamente há 7 tentativas. Então é um processo todo que tem, né? E aí, a partir de 1774, começou então uma série de estudos. Mas não está perdido, né? Eu mostrei ali a questão que está aumentando, mas, pô, será que é tão difícil lidar com esse tabu? Será que é complicado? Esse cara aqui, esse roteirista, Graham Moore, no Oscar de 2015, Oscar, né? Aquela cerimônia glamurosa, praticamente audiência absurda, todo mundo olhando para lá. Ele foi roteirista do Jogo da Imitação. Vocês já assistiram o filme? Inclusive, não por acaso, o filme trata do Alan Turing, né, do processo. Não fala ali declaradamente no filme, mas a gente sabe que houve a questão que ele cometeu suicídio, etc. E ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E lá na hora, né, sobe no púlpito, vai falar e tal, ele chegou e falou, olha, quando eu tinha 16 anos eu me sentia completo esquisito, não me encaixava no mundo, era muito difícil lidar com isso, mas eu procurei ajuda, fui atrás, e aqui eu tô hoje, eu dedico o meu Oscar hoje a todos vocês que algum dia já se sentiram esquisitos, totalmente fora desencaixados da sociedade. Eu dedico a vocês, para que vocês busquem ajuda, vocês não estão sozinhos. Eu sou um freak, sou um esquisito que está aqui e eu consegui vencer isso. Então eu dedico esse Oscar a isso. E para quem estuda suicídio, para quem é suicidólogo, para as organizações de saúde, isso foi um golaço, né, cara? Pô, é difícil falar desse tema. Um moleque pegou num evento com uma audiência absurda, expôs o caso dele, que ele sentia, como eu falei, ele se sentia deslocado no mundo e ele tinha sim pensado em cometer suicídio algumas vezes, porém ele conseguiu procurar ajuda e ele falando, isso aqui eu dedico a vocês, vamos lá, encorajando a galera a prestar atenção nisso, a buscar ajuda. Então foi um golaço de placa. Não satisfeito, na mesma cerimônia, a Dana Penny, ela recebeu o Oscar de documentário de curta-metragem. É um documentário bem interessante, Chris Hotline, Vietnam's Press One. Esse documentário, basicamente, ela relata o trabalho que uma ONG nos Estados Unidos faz para recuperar ex-combatentes. Ex-combatentes que estão em processo de depressão, em processo de ideação. Só que diferente do trabalho que a CVV faz aqui no Brasil, eles conseguem interferir direto no processo e conseguem resgatar a galera que está com processo de ideação, que já tentou cometer suicídio. Então, o documentário dela relata o trabalho dessa ONG nos Estados Unidos. Muito interessante. E ela acabou ganhando também o Oscar de curta-metragem. E na hora de subir no... Opa, diga, Henrique. Ah, tá. Na hora de subir no púlpito lá também, né, ela pegou e falou, olha, eu dedico esse Oscar ao meu filho, que aos 16 anos cometeu suicídio. Esse Oscar eu dedico a ele, em memória dele. E ela falou, ela teve a coragem, a capacidade de expor uma situação pessoal que eu imagino que deva ser muito difícil de fazer, porque deve ser eu não sou pai ainda, mas deve ser uma dor terrível perder um filho. E ela expôs isso numa cerimônia com uma audiência gigante. Aqui também outro golaço da maneira que ela tratou esse tema, de ter exposto isso, de ter falado sobre isso. Diga, Henrique. Você referencia muito a questão da ideação, Uhum. mas você chegou a pesquisar alguma coisa sobre a manifestação inconsciente do desejo de morte? Não cheguei a pesquisar, mas na realidade eu tenho referências, mas tem viés religioso, assim digamos, né? Sim, encontrei bastante coisas a respeito, só que é com viés religioso. Aí depende da crença de cada um, mas sim tem. É considerado também suicídio, segundo essa opinião, esse estudo enviesado, que é considerado também suicídio quando você faz inconsciente, né? Inclusive se é atribuído a uso de drogas, entre outras coisas que fazem com que você encurte a sua vida. É considerado também suicídio. Você cria situação para se realizar
ou consequente, ou por ato concreto, que não seja a morte. Sim. Vocês já ouviram falar do filme Nosso Lar? Assisti. Sim, tem um filme e tem um livro. No filme lá relata a história, a passagem do André Luiz, que é um pseudônimo que ele usa, mas era um médico aqui no Brasil. E no caso dele, nas primeiras, não sei se vocês lembram no filme, nas primeiras cenas, ele está num inferno, num umbral, e lá o pessoal chama ele de suicida. E ele não atina por isso. Porque, pô, ele morreu na mesa de cirurgia, que ele estava tratando um problema no estômago, houve perda de sangue e tal, não conseguiu recuperar, ele morreu na mesa de cirurgia. Como assim eu sou suicida? Pô, morri na mesa de cirurgia. Depois, ao longo do filme e do livro, principalmente no livro, aprofunda-se e lá ele tem a consciência de por que ele foi considerado, foi chamado de suicida. Porque ele, por conta dos hábitos dele, que ele naquela época rolava muita boemia e tal, ele bebia pra caramba, não se cuidava, né, ia para umas casas diferentes e tal, e aí isso, ele pegou algumas doenças, e isso, junto com um estresse que ele vinha se submetendo, isso afetou o estômago dele e isso encurtou a vida dele. Então ele foi considerado um suicida, só que um suicida inconsciente. Então o uso de drogas ou a falta de cuidado do teu corpo, da tua vida, também é considerado, para essa linha mais envezada na religião, e como eu falei, isso vai de crença de cada um. Eu sou espírita e acredito, mas ninguém é obrigado a acreditar, acredita quem quiser. Mas é considerado, sim, suicídio. Alguém conhece esse cara, Roberto Boschatti? Pô, um jornalista super combativo, polêmico, aguerrido, né? Trata de assuntos polêmicos. Um certo dia, não sei se vocês sabem que ele faz um programa matinal na Band, né? Bem interessante, assim, tem um tom irônico, fala um pouco de política, é divertido, é legal. E um certo... Hã? Pra caramba. Mas eu acho interessante jornalista ser tretista, assim, sabe? Ser contundente, cutucar, eu acho legal. Para mim, na minha concepção, não que é uma das funções, mas é uma coisa legal de jornalista, sabe? Ser tretista. E ele super tretista, super polêmico, enérgico, com energia, assim, fala com vivacidade. Um certo dia ele estava chegando na gravação, ele estava meio estranho, cara. Ele estava sentindo, assim, a cabeça assim estava muito agitada, ele não conseguia prestar atenção nas coisas, ele estava meio perdidão assim na redação. Aí ele pegou e chamou acho que é Verusca, a esposa dele, né? É Verusca. Ele fala até no programa dele, brinca. Ele chamou ela e falou: olha, não tô legal. Dela chegou, olhou para ele, olhou para a cara dele e falou: não, realmente, você não tá legal. Eu falei: putz, vamos no médico, né, cara? Chegou no médico, fez a consulta e tal. O médico falou: pô, você tá com um transtorno de estresse, cara. Transtorno depressivo, é isso. Você tá com um transtorno depressivo. Aí ele: pô, como assim, cara? Depressão? Pô, da onde que eu tenho esse troço? Aí levou um tempinho para ele entender, aceitar, e ele começou a se tratar. E aí ele sumiu ali da redação, ficou acho que 2 semanas sem um programa, não, um mês sem um programa. E aí a galera comunicou lá, o Boschatti estava afastado, né, para cuidar. E ele fez esse período de tratamento, foi voltando aos pouquinhos. E aí na volta dele, ele tem um vídeo no YouTube, ele teve a coragem, né, para mim foi um ato bem honroso dele, de expor isso. Ele expôs que ele tinha passado por depressão, tinha feito tratamento, falou, então ele contou, ele deu uma aula de como é que foi o processo dele de depressão, como é que foi o entendimento dele, né, a desconstrução do que ele entendia como depressão, que a gente tem uma figura bem caricata, né, o cara chorando, cabisbaixo, ou a mulher chorando, cabisbaixa. Não é bem isso, né? É uma doença que ela é um pouco silenciosa, ela vai meio na surdina, traiçoeira, né? Então ele tratou isso, né, cara? Então ele foi bacana que ele pegou e expôs isso a público, trouxe um assunto que é também às vezes tabu e a gente tem uma construção equivocada às vezes do que seria depressão, né? A gente tem uma imagem, tem um estereótipo bem diferente e ele trouxe isso à tona. Então aqui foi outro golaço também porque ele trouxe à tona isso, bem interessante. Esse vídeo dele do depoimento é muito bom mesmo, eu assisti, muito legal. Alguma dúvida? Então, como eu devo
falar, noticiar, produzir obras de suicídio. Só um disclaimer aqui, eu não ia falar sobre esse assunto, mas eu resolvi falar. Eu não ia falar porque eu não vi. Então, minha opinião aqui vai ser baseada em opinião de alguns jornalistas. Mas o que eu achei interessante. Alguém já ouviu falar daquele documentário, não documentário, aquela série no Netflix, 13 Razões? Tem pontos positivos e negativos dessa série. Positivo, está trazendo um assunto à tona, principalmente numa faixa de idade, onde tem aumentado o registro de suicídio. Fez com que escolas, universidades prestassem atenção e ficassem prontos ou desenvolvessem algum mecanismo para lidar com isso, para combater o bullying, essas coisas. Então, nesse ponto, Netflix, show de bola. Agora, onde o Netflix errou feio pra caramba, foi no último capítulo. Por quê? Recomendações da OMS. Primeira, não didatizar o suicídio. Exatamente isso que o Netflix fez no último episódio. Ele trouxe em detalhes como a menina atentou contra a própria vida. Então, esse foi o erro feio do Netflix, que desrespeitou totalmente uma recomendação da OMS quanto à produção de obras. Né? Obra, notícias. Outra recomendação é evitar o sensacionalismo, né? Linguagens ou apresentar como uma solução. Então, depois eu posso mostrar para quem tiver interesse. A cartilha, infelizmente, ela não está em português, é direto da OMS. Ela está toda em inglês, mas lá tem várias recomendações e o porquê delas a gente deve tomar cuidado. Né? Evitar, então, a repetição de história de suicídio em noticiário, de rádio ou TV. Então, ele explica lá por que deve se evitar noticiar repetidamente o mesmo suicídio. Isso acaba influenciando isso estimula na ideação. Então, quem já está num processo que está difícil, já está pensando, isso estimula. Outra recomendação é evitar informações detalhadas sobre o local do suicídio. Né? Dizer o local certinho, como tu falou ali, de filmar, né? Antigamente era assim, justamente hoje, né, não se faz mais isso, porque antigamente era bem esse roteiro, né? Onde foi, como é que o cara... Né, a Érica, que é jornalista também. Como é que consumou o fato, etc. Assim, hoje ainda bem que não é mais assim, Uhum. mas era muito sensacionalista. Sim, pra caramba. Isso que você está falando de falar sobre o assunto, exatamente, aí o que você mostrou até agora são abordagens sérias, profundas, né? Não sensacionalistas como se tinha antigamente. Outra recomendação é evitar manchetes, né, com palavra suicídio ou com método onde o local ocorreu. Então, na manchete, evitar falar que foi um suicídio. Ah, tal fulano se enforcou. Pô, tô dizendo método, né, cara? Ou onde ocorreu, se enforcou, um hotel. E fala o nome do hotel. Pô, então, não recomenda-se esse tipo de... Evitar esse tipo de manchete. Cuidar de noticiar também suicídio de uma pessoa pública ou popular, ou famosa. Então, na cartilha ele detalha um pouquinho de por que isso. Porque a pessoa tem bastante... É pública, né? Então tem a questão de, às vezes, ter fãs, etc. E é complicado isso. Então lá traz mais em detalhes. A ideia disso tudo é que até final desse ano eu consiga botar um site no ar. Aí vou pedir a colaboração da galera para ajudar a traduzir essas recomendações. E vai ter mais dados para justamente estimular que jornalistas consigam noticiar, mas noticiar de maneira adequada, né? Recomendada. Então, também ter cuidados de fotografias e filmagens, né? Recentemente teve um registro, acho que foi em fevereiro, em Curitiba. Aí fizeram a lambança de filmar a pessoa consumando o ato, né? Foi numa via e tal, mas filmaram, né? Fizeram a filmagem, noticiaram isso, então bem complicada essa situação. E principalmente respeitar a dor, né, da família. Então, evitar, quem é jornalista e tal, evitar entrevistar a pessoa, famílias, pessoas próximas, porque elas já estão ali com aquela dor da perda, né, sensibilizadas, e sim, há estudos em que, nesse caso, a pessoa tem uma possibilidade de ela também vir a cometer suicídio, da família, porque já está numa situação muito dolorosa. Então, respeitem as famílias, né, evitem entrevistas, essas coisas. E quanto a fotos, eles também sugerem que, se for usar fotos, usa foto, pede para a família a foto e usa a foto da pessoa.
Não tenta pegar na internet, nessas coisas. Veja com a família, se for usar, né? Recomendação. E é como eu falei, tenha cuidado com fotos ou filmagens. E galera, CVV. Né, como a gente deve lidar com isso quando percebe alguns pontos, alguns sintomas de depressão, de que a pessoa está diferente, né? Recomendo se você conversar com ela abertamente, se vê que está difícil, que a pessoa não confia muito em você, dá para tentar falar com ela para ligar para o CVV, que é anônimo, porque tem essa questão, às vezes eu sinto vergonha de falar isso, eu não, mas já ouvi pessoas sente vergonha às vezes de falar com a mãe, com o pai, com a esposa, ou com o marido, ou com o namorado, namorada. Porque é complicado às vezes você conseguir expor, é difícil às vezes você conseguir expor uma coisa que você não está nem entendendo direito, mas você se vê naquele furacão de emoções. Então, CVV 144. E é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? Quer conversar? Achei muito interessante muito detalhe da sua abordagem, né? Tentar enxergar. E o que você observa? Você falou, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de falar e tal, não sei o quê. Como é que você, pelas suas pesquisas, conecta? Porque a sensação que me dá é que isso é um dos sintomas, que tem uma coisa errada. Você não consegue falar de alguma coisa, né? Alguma coisa se circula, mas não fala sobre, o problema exatamente está naquela região ali. Como é que você observa assim, o uso de mecanismos de expressão como uma forma de tratamento desse tipo de problema? Você tem o que você vê que as pessoas fazem para melhorar isso, né? Para melhorar essas sensações? Você fala que as pessoas se trataram, mas existe, cada tratamento existe estratégias que as pessoas podem começar a usar por si mesmas para tentar explorar essas questões. O que você observa isso? O CVV, eles têm um treinamento para você se tornar voluntário, né? Então, ali tem uma série de técnicas e maneiras de você fazer o que eles chamam de acolhimento, né? Acredito que a etapa inicial ali é como você acolhe, como você recebe a pessoa, como você consegue dialogar com ela, o que você usa para conseguir dialogar. Porque o que eu vi que muitas da questão de falar é de crenças da pessoa mesmo, né? Tem a questão da crença religiosa também, que, suicídio é pecado, cara. É um negócio que não se deve falar e tem esse bloqueio. Então é difícil, mas que eu pesquisei, tem um curso lá do CVV, por isso que eu também recomendei o CVV, porque eles têm toda uma maneira de abordar que estimula que a pessoa vagarosamente vai se abrindo, né? Outra coisa também que eu vi é a questão da confiança, né? Da pessoa também sentir vergonha sentir vergonha de falar, porque, cara, não é fácil você chegar e falar de um defeito teu que racionalmente você é contra isso, só que daí quando você está envolvido com a emoção, você vai lá e sente prazer de um negócio que você é contra, velho. É um contrassenso isso. E é difícil, como é que eu vou admitir que eu não gosto de algo? Vou falar, é difícil, eu mesmo me julgo, acabo me julgando e tenho vergonha de falar, porque o outro vai me olhar estranho. O cara é incongruente, o cara fala uma coisa, mas na hora que o bicho pega, ele sente lá e tá gostando pra caramba da emoção da coisa que ele tá fazendo. É bem difícil isso. Achei interessante lá o começo da abordagem, né? Você disse que começou a partir dos romancistas, porque isso implica numa situação psicológica que o suicida, em si, ele tem uma relação poética e romancista com o suicídio. Num cenário em que o suicida ele já chegou ao ponto que ele vai consumar o ato,
redor dele tem com ele, deixa de existir automaticamente junto com ele. Ele não tem aquele sentimento que normalmente as pessoas que não têm uma predisposição ao suicídio, que é pensar no que seus familiares vai ter depois que você cometeu o ato. Então, tanto que acontece naquela série, que descreve com bastante detalhe o que ela faz, deixa bastante claro que existe um romance entre o que ela está fazendo, uma estética de teatral, entendeu? Que alivia dela a responsabilidade dos atos que vão vir depois que ela cometeu o suicídio em si. E aí são várias, eu já estudei algumas vezes sobre alguns casos e tal, alguns livros de psicologia, e tem essa relação, né, o suicídio, diretamente com esse vazio existencial. Às vezes não é a pessoa sofrer bullying que vai fazer ela cometer o suicídio, e sim aquela sensação de que ela não pertence a nada, entendeu? Seria mais assim, tipo, não é você ofender ela, mas sim ela se sentir não pertencente a algum grupo, não ter um tipo de apoio. Aí chega, às vezes, em casa, não tem essa vergonha de falar com os pais, não tem um acompanhamento profissional, aí a pessoa acaba criando aquela fantasia na cabeça dela mesmo, de que o estado dela, aquela melancolia dela vai ser curada a partir do momento em que ela deixar de existir. Então, tem essa relação do romance e tal, com o suicídio. É um problema, infelizmente, né? Porque cada vez mais a gente caminha para uma. O ser humano em si, a evolução e tal, a gente caminha para uma vida mais vazia e sem sentido. Acho que eu quero falar primeiro, por favor. Só pegar um pouco o seu argumento, porque a questão é a seguinte: geralmente pessoas que têm problemas psicológicos, estou citando no geral, não aquelas pessoas que têm um problema psicológico. mas assim, a questão é assim, o corpo humano ele tem uma questão de, ele tem uma coisa de segurança de que você não pode se automutilar. Então, para você chegar a se mutilar, você tem que passar por muitas etapas para poder quebrar todas essas barreiras e chegar ao ponto de tipo, primeiro ter uma bosta. Então, o que acontece? Geralmente, a sociedade tem um problema de que questões psicológicas é tratado como louco. Então, a partir do momento que você fala, putz, eu tenho problema psicológico, estou com depressão, vou procurar ajuda, nossa, mas você vai para psiquiatra, você vai para psicólogo, você é louco. Então, eu acho que essa questão não é exatamente não existe exatamente um romance. Porque o que acontece? A pessoa que ela tem um problema psicológico, ela se sente a pior pessoa do mundo. Ela vai ter umas crises existenciais, ela vai chorar e ela vai achar que a vida dela não vale nada. Então, eu não acho que é exatamente um romance, porque você tem que quebrar tantas barreiras, que chega um momento que, tipo, você chega a um ponto que nada importa, você só quer acabar aquela dor. Você sente tanto que não é exatamente só a ausência de sentimentos, na verdade, os sentimentos são excesso. Então, eu acho que o problema é a sociedade achar que depressão, ansiedade, é coisas que não devem ser debatidas no dia a dia. São coisas que, tipo, é coisa de louco. Você não pode achar que você quer se matar. Então, eu acho que tem que ser estudo. É exatamente isso. Eu sei uma das coisas que você está falando, de defesa biológica, realmente tem um sistema de proteção no nosso corpo que impede que você cometa qualquer ato de violência contra você mesmo. Só que o romance que eu falo não é tipo de ignorar, não é romance do tipo, romance tipo Disney, é um romance realmente da pessoa, ela está naquela situação tão, ela já chegou num ponto em que ela não acha que não tem uma solução, e aí ela começa a pensar na vida dela, como que a não existência dela torna a vida dos outros melhor e a dela também. E aí é o que motiva mais as pessoas. Quando você não tem um motivo, você continua vivendo, vai vivendo infeliz, vai ser infeliz. Mas a partir do momento que você chegou no máximo, e você cria aquela ilusão, aquela história na sua cabeça de que o seu fim é o melhor para todos, é que a pessoa realmente ela bate na frente com. Você quer falar mais do pior.
Não, a minha experiência, eu sempre comento com um acidente que eu sofri, no trabalho e tal, assim, eu levei anos de terapia para entender que aquilo foi uma tentativa de suicídio inconsciente. Né? E foi, a desconstrução da coisa foi muito detalhada ao longo de muitos anos. E o que me impressiona é a sutileza da quantidade de indireções. Você não tem uma pista, você não tem uma coisa que é nada óbvio, tanto que eu nunca vi, eu achei que foi um acidente, foi uma responsabilidade, um volante, não sei o quê. Só que quando você consegue desconstruir e constrói todo o entorno e ver todas as camadas da sua vida, onde você tomou pequenas decisões que foram te levando para uma situação de inviabilidade, porque eu estava dirigindo, eu sabia que eu estava cansado, eu sabia que eu estava com sono, eu tinha um problema estressante demais no trabalho, eu tinha excesso de responsabilidade, eu podia ter pego um táxi, para poder ir para o trabalho, fazer as coisas. Então, o que eu sempre fico, para mim, qualquer tratamento psicológico, independente de qualquer coisa que você faça ligado com a emoção, é uma espécie de higiene mental, higiene emocional. É igual escovar o dente, você vai para o psicólogo, você vai no dentista, você vai no sei o quê, não tem muito dessas questões. Mas o que me intriga, acho que essa é a palavra, é a dificuldade e a sutileza das coisas que a gente acaba fazendo sem nem consciência, sem ouvir o que a gente está fazendo. Então, não sei se é involuntário. Meio que piloto automático, né? É um piloto automático, aquele filme Clique, do Adam Sandler lá, uma coisa meio assim. Então, eu fico muito intrigado com como desativar, né, o piloto automático e às vezes questões com autonomia, que a gente conversa muito e tal, tem totalmente ligação com isso. Caramba. E como você desativar o piloto automático para você ter mais ser ativo nas decisões da sua vida. E eu pesquisei também sobre essa questão, né, li em vários lugares que quem consome o ato, ou quem está pensando, ele não está pensando de fato em dar cabo na vida dele. O que está fervendo na cabeça dele é resolver o problema. Ele quer resolver o problema. E aí isso fez sentido pra caramba pra mim, porque lá com 21 anos eu tive uma desilusão amorosa e eu trabalhava com a pessoa. E eu não queria estar convivendo os dias pós a desilusão. Então eu me enchi de remédio para dormir. Depois eu fui entender que sim, eu não tinha intenção de me matar, mas se eu tivesse tomado mais um comprimido, eu ia me ferrar. Provavelmente ia ter uma parada cardiorrespiratória, por conta porque tinha paracetamol na bagaça. E aí eu fiz essa cagada, né? Tipo, mas não consumei. Mas acabei, eu queria resolver o problema, porque eu não ia ter, eu julguei que não ia ter condições psicológicas para lidar com isso depois, entendeu? Então, hoje faz sentido que eu vi que eu queria resolver um problema, né? Com relação ao problema em si que você está falando, cara, eu acho que muito difícil de mapear, assim. Eu já tive problemas de depressão, assim, e relacionados ao trabalho, assim, não tenho vergonha de falar, entendeu? É muito difícil de mapear, assim, né? E tem especialistas para cuidarem disso. Eu acho que é muito difícil você ter um padrão de falar assim, por conta disso ou daquilo que a pessoa... Eu acho que, até o que ela falou, da sociedade, você como sociedade, de não ter essa discriminação ou até ter, por exemplo, um evento que tem um código de conduta, pode ser que a pessoa está vindo de vários problemas e falta só isso para ela fazer uma média, entendeu? E de repente até o patrão dela ou, sei lá, ou alguém na rua faz uma situação com ela, ou o patrão fala de uma forma com ela, foi o estopim, sabe? Foi o final de tudo. Então, acho que cabe a cada um de nós, por isso que tem muita questão desse tratamento humanitário, de conversar com as pessoas, de tratar as pessoas bem, de não se arrogante.
sabe o que a pessoa está passando. Então, eu falo por experiência própria, porque eu já passei por isso, tá? Então, é muito difícil. E com relação a dados também, né? Porque você falou, como a jornalista falou, não tem muitos dados, assim, não é muito exposto essa questão. Eu sei que o metrô, cara, tipo, muita gente se joga no metrô pra se matar, velho. Muita gente, tipo, e não é muito divulgado isso, entendeu? São coisas que não são muito divulgadas, entendeu? Tipo, e é isso, cara. Eu acho que a opinião é essa. Só uma coisa que veio quando você estava falando, cada um é diferente, obviamente, sim. O que eu fico indagando muito é o que é mais efetivo. A gente ajudar as pessoas e se ajudar a ser mais forte, né? E para viabilizar as coisas, ou tentar mudar todo mundo que a gente não conhece. Então, o que eu vim aprendendo e o que eu acho é muito importante, o que eu tento praticar para a minha vida, é importar menos com as opiniões, né, para fazer o que importa. Porque se a gente falar vamos mudar a sociedade, é uma coisa tão abstrata, tão grande, né, que eu acho que o mais concreto talvez seja como é que a gente fica mais forte, como é que eu aprendo a ouvir uma crítica e tenho um distanciamento de falar assim, tá, esse cara está falando besteira, ou esse pedaço é bom, esse pedaço é lixo, eu pego só o que importa. Então, é uma espécie de maturidade que eu acredito que de fato a gente não é treinado para isso. Né? Mas é a situação que eu tenho, assim, e a solução está no indivíduo. Mas Henrique, que hoje em dia a gente está numa bolha, né? O celular aqui na bolha. Então, hoje a gente não presta atenção nas pessoas. Você que vai ser pai esse ano, eu tenho uma filha de 5 anos, eu estou prestando atenção. Então ela falou assim, mas estava todo mundo com essa cor de roupa, eu estava com essa. Eu falei, legal, você está diferente, tá legal. Tem dia que ela mesma falou, é todo mundo de rosa no balé, eu vou de preto. Legal, muito bom, legal você escolher. Esse acompanhamento que a gente tem que ter dos filhos, do marido, da esposa, das pessoas que estão à nossa volta, e da gente, eu acho que a gente hoje está cada vez mais numa bolha, mas a gente tem que abrir mais, enxergar as pessoas perto. Às vezes ela pode estar aqui do meu lado com problema, eu não estou vendo, ela está me dando um sinal aqui, mas eu não estou prestando atenção. Né? Hoje mas assim, a gente está aqui. que são duas coisas. Além da gente perceber. A sociedade 200 milhões de pessoas. É uma coisa, entendeu? Não, você não muda 200 milhões de pessoas, você é feliz, né? E isso é uma coisa assim que vai também da orientação da família, da escola, né? Uma coisa que tem que também crescer um pouco com a gente. Né? E ter sempre alguém para ajudar, porque às vezes você não consegue ter força, mas alguém do seu lado ali que está percebendo, é importante, isso é super importante também. Né? O caso que aconteceu recentemente foi Eu acho que vamos Vamos continuar no corredor. Obrigadão, viu, galera?